Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o quadro Liturgia da Palavra Dominical. Ou seja, cada domingo nós fazemos uma reflexão da liturgia da palavra do domingo. Hoje estamos aí no segundo domingo da Páscoa. Jesus ressuscitado manifesta-se na Assembleia Dominical. Meus amados irmãos, o interessante dos textos apresentados para nós nesse domingo, como também todos os textos do Novo Testamento, é que os apóstolos que escreveram estes manuscritos, eles tinham ciência completamente esclarecida a respeito do que estavam escrevendo. Porque chega muitos a dizerem que os apóstolos, principalmente João, que escreveu o Evangelho segundo João, as 3 cartas e o Apocalipse, principalmente se tratando do Apocalipse, não sabia do que estava escrevendo. Não sabia o significado do que escrevia, porque escrevia em êxtase. Meus amados irmãos, João teve uma visão em êxtase, mas para escrever o Evangelho, ele escreve, ou melhor, o Apocalipse, ele escreve muito consciente, como também todos os outros textos. Então, imbuídos do Espírito da verdade, que foi prometido pelo próprio Jesus, que disse, é necessário que eu vá, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro paráclito, ou seja, outro defensor, outro advogado, que é o Espírito da verdade, e este vos ensinará toda a verdade. Então João estava ciente do que estava escrevendo. E no Evangelho de hoje, versículo 19, não é por acaso. João escreve isto de caso pensado, ao anoitecer daquele dia, especificando aquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o dia do Senhor. Estando fechadas as portas por medo dos judeus, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, a autoridade que o Pai coloca sobre Jesus como mensageiro do reino, Jesus também ortoga, dar essa mesma autoridade aos apóstolos. Basta você dar uma lida nos últimos versículos do Evangelho de São Mateus. Mateus 28, versículo 19 e de seguintes, quando Jesus diz: eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu, porém, vos envio. Ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos ensinei. Ou seja, Jesus reveste os apóstolos da autoridade que ele mesmo recebeu do Pai. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Então veja, quando Jesus diz: como o Pai me enviou, eu vos envio, o Pai enviou Jesus para quê? Para perdoar pecados, para ressuscitar mortos, para fazer prodígios, para fazer milagres, para resgatar os filhos de Deus das mãos, das garras de Satanás. E Jesus diz: como o Pai me enviou, eu vos envio. Com o Espírito Santo, que eu fui ungido no batismo,
e podia assim realizar a missão dada pelo meu Pai, eu também sopro sobre vocês, como que repetindo o batismo que eu recebi para ser ungido em nome do Senhor. Eu sopro sobre vocês o Espírito Santo e revisto vocês com esta autoridade, com este poder, como diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Jesus diz: permanecei em Jerusalém e vocês receberão uma força do alto, que vos impulsionará vocês para serem minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém e em todas as regiões, até os confins dos mundos. Então, com essa mesma autoridade, Jesus diz aos apóstolos: vocês agora podem perdoar os pecados, porque eu estou dando a vocês essa autoridade. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Então veja, meus amados irmãos, Tomé não acredita na ressurreição. Tomé não acredita que é Jesus. Depois de receber esta notícia que eu acabo de dizer para vocês, da autoridade dada aos apóstolos, do encontro de Jesus, confirmando o domingo como o dia do Senhor, Tomé diz que não acredita. E veja que interessante, e João faz novamente questão de anunciar o detalhe do dia em que o Senhor aparece. Versículo 26 do Evangelho de hoje. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E então não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque vistes? Bem-aventurado são os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então veja, Jesus disse a Tomé: Tomé, tu acreditaste porque vistes. Bem-aventurados serão os que acreditarão sem ter visto. Meus amados irmãos, quando Jesus diz: bem-aventurados serão aqueles que acreditarão sem ter visto, eu quero dizer para você que o apóstolo Pedro atesta isso na segunda leitura de hoje. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9, o apóstolo Pedro vai dando, essa confirmação de que aqueles que creram no Senhor, estes sim receberão a salvação mediante a fé, mesmo sem ter visto. Eu não vou ler toda a segunda leitura, mas veja a partir do versículo 7, 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 3 ao 9, veja a partir do versículo 6, melhor dizendo. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por um tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e
alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isto será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Então, meus amados irmãos, aquilo que Jesus critica em Tomé e diz que é bem-aventurado aqueles que crerão sem ter visto, Pedro manifesta na segunda leitura de hoje para nós, que aqueles que acreditaram sem ter visto Jesus ressuscitado, e isto inclui eu e você, estes serão bem-aventurados, porque mediante a fé alcançarão a redenção, alcançarão a salvação. E por isso, podemos dizer junto com o salmista de hoje, no Salmo 117, demos graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Pois, versículo 22 do Salmo, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, e que maravilha Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Meus amados irmãos, a primeira leitura de hoje, extraída do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 ao 47, vem confirmar para nós esta manifestação do Senhor no domingo, no dia do Senhor, e também revela para nós que existe uma alegria em participar dessa assembleia. Veja o que diz a primeira leitura de hoje. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Veja, comunhão fraterna. Crer em Jesus Cristo ressuscitado implica para nós 3 condições para participarmos da Assembleia Dominical, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor escolheu para nós. Implica 3 condições. A primeira, estar em comunhão fraterna. Participar da fração do pão em orações e viver em oração. E todos estavam cheios de temor por causa do número dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Meus amados irmãos, fica nítido na liturgia de hoje que Jesus dá preferência ao domingo, o novo dia do repouso, o dia do Senhor, a Assembleia Dominical, cuja Jesus mesmo escolheu para aparecer. Apareceu no primeiro dia da semana, ou melhor, ressuscitou no primeiro dia da semana. Depois, 8 dias depois, aparece no primeiro dia da semana, mediante os apóstolos que estavam reunidos, e pela ocasião da ausência de Tomé, ele passa mais 8 dias sem aparecer, mais 7 dias sem aparecer, e vem aparecer no primeiro dia, o dia do repouso do Senhor. Não mais o dia sabático, mas o dia dominical, o primeiro dia da semana, dia em que o Senhor fez para nós. Por isso, alegremo-nos e nele exultemos. Bendito seja a santa e amada Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que, obedecendo às aparições do seu Senhor,
se reúne dominicalmente para celebrar a ceia do Senhor, a Eucaristia, o pão eucarístico, a Assembleia Dominical. E assim glorificar ao Senhor na vivência da fraternidade comum, da partilha do pão, o pão eucarístico e das orações. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã, dá uma curtida no vídeo para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Assista até o final, sempre todos os vídeos, e compartilhe com seus irmãos. Amém. Deus abençoe você. Bom domingo, um feliz dia do Senhor Jesus.